Teoria é uma percepção sobre algo não comprovado, um modelo ideal especulativo de alguma coisa ou situação. É aquilo que o pensamento desenvolve por suposição, ou seja, uma linha de raciocínio com um teor hipotético, lógico, a respeito de uma circunstância, condição ou estado. Pacheco votou e aprovou no Senado a PEC do freio no STF. O governo apostou na aprovação, obtida com o sim de vários aliados e do líder Jacques Wagner. Os capetas pretas ficaram tiriricas do brejo, né? Sabemos que alguns deles adoram os holofotes do poder. O Nove Dedos chamou os articuladores da sua eleição e acertou uma nova narrativa dos acordos com Barroso, Gilmar e Moraes. A moeda de troca pela manutenção do amor é a indicação de Paulo Gonet para a PGR, Procuradoria-Geral da República, sem discussão. E eles jogaram para a plateia a indicação de Flávio Dino para o STF. Assim, o Nove Dedos pagaria com gratidão a quem sempre lhe deu a mão. Uma saída honrosa do Ministério da Justiça, principalmente depois do escândalo da visita da Dama do Tráfico. A Dama do Tráfico, pessoal, deu uma pancada forte na popularidade já em queda do governo Lula. Um escândalo que só os distraídos não desconfiam que a divulgação do fato imoral e impróprio foi fogo amigo vindo dos aliados do PT. Os mesmos que querem o petista advogado-geral da União, Jorge Messias, o Bessias da Dilma, na vaga da Rosa Weber. Segue só o fio. O presidente do Senado conclamou a casa para sabatina na CCJ e votação no plenário em tempo recorde. Jacques Wagner anunciou que vai trabalhar pela indicação do ministro para a Suprema Corte. Todos os capetas pretas declararam seu apoio irrestrito ao ministro da Justiça e a oposição mobilizou a opinião pública contra a indicação. Mas o governo é forte e poucos como eu, duvidam que Dino seja aprovado pelos senadores, correto? Eu penso que há grandes chances de derrota para ele. Dino, o comunista de carteirinha, nunca foi de muitos amigos, porque ele usa métodos bem, vamos dizer assim, traiçoeiros contra os seus adversários. E ele ganhou novos inimigos nesse período no Ministério da Justiça, longe do Senado, para onde foi eleito. Vingança é um prato que se come frio e é o prato favorito de Brasília. Ele foi indicado para ter uma saída honrosa. Já está visitando até os senadores para pedir votos. Mas ele se demitiu do cargo de ministro? Puxa vida, não, né? Só sai se for aprovado. Não sendo, permanece no cargo, já supostamente acertado com o ex-ministro do STF, o também petista e aposentado Ricardo Lewandowski. Seguro morreu de velho. Derrotado, Lula não teria como demiti-lo. E a oposição terminaria o ano felizinha, achando que ganhou a queda de braço contra as facções dos três poderes. E Dino seguiria com seu projeto de poder para disputar a presidência da República em 2026. Esse sim, o alvo dele. Inconfessável por enquanto. E aí, o que você acha da minha teoria? Responde nos comentários, eu vou gostar de ler. Não, porque ela não é agente público. Agora eu por quê? Ela é privada? Ela é privada. Olha só, tem que valer para os dois lados, não é? Não tem um famoso ditado que pau que dá em Chico dá em Francisco, pau que dá em Francisco dá em Chico? Não, nós vamos querer sim, nós vamos querer saber sim todos os presentes que a viajante está ganhando. Nós vamos cobrar sim, porque fizeram isso comigo. Se pôde valer para mim, vai valer para ela também. Qual que é a diferença? Hã? Sim, e enxovais, e larará. E a cama do casal que estava lá na suíte 7, mas não tinha cama. Nós não temos cama para dormir. É bom que eles fizeram até um enxoval, né? Muito bom para quem é comunista. E aí vai ficar para o próximo presidente, porque eles não vão levar, não. Aí vocês precisam fiscalizar. Ah, mas olha só os cheques do Queiroz. Ai, meu Deus, que preguiça que eu tenho. Cheques do Queiroz.
Primeiro, quebraram o meu sigilo, eu nem era investigada, mas quebraram perseguição. Já começou lá de trás. Tudo isso para atacar o meu marido, tudo isso para atacar a nossa honra, para trazer descredibilidade. Ok. E os cheques do Queiroz? Entra na internet hoje. Não, vou ajudar vocês, vou colocar tudo no bolão, nos meus stories. Maioria do STF arquiva processo de Michele Bolsonaro. Por que essa pessoa está falando de tudo isso? Para ver se cola, mas não cola. E aí, eu tenho uma lei 14.192 de 2021 que vai me amparar. Porque isso é perseguição, isso é violência política, sim. Não é porque ela é uma mulher que ela pode fazer isso. Quer dizer que só vale se for um homem? Se for um homem perseguindo uma mulher? Não, vale para a mulher também. Porque eu nunca usei de palavras baixas para falar de ninguém. Atacam a minha fé, tá? Me chamam de falsa moralista. Fala que eu estou enganando os meus irmãos em Cristo Jesus. Sabe o que é enganar? Sabe o que é enganar, Queiroga? Quando o líder assina um acordo com a igreja e agora indica um senhor extremamente comunista para o STF. Isso é falso moralismo e isso é enganar e ludibriar os cristãos. Olha só. Isso aqui não é da minha cabeça não, tá? Vamos chegar aí. Sim. Olha só. A revolução mais sangrenta, que a maior revolução genocida do mundo foi o comunismo. Mataram mais de 100 milhões de pessoas, perseguiram cristãos. Aí o senhor indicado para o STF, que ele fala assim, sou comunista, graças a Deus, é até difícil, porque aí eu falo para vocês que isso é uma doença, que ele precisa ter a verdade na vida dele. Porque esse é o papel do pai da mentira, te enganar, distorcer. Daí ele fala aqui, ó, sem contar que ele é uma figura que ele combate a família, ele é contra, tá? Ele combate os bons costumes. E aí, parafraseando o FD, o famoso Flávio Dino, ele fala, entre aspas, eu faço o que Lênin recomendava. Tá gravado. Internet, como você é boa. E aí, minha gente, cuidado com o que vocês falam, cuidado com os versículos que vocês trazem à existência, porque isso é gerado no mundo espiritual. Ele não proclamou Lucas que o que estava escondido ia vir à tona? Daí, olha só, vamos lá ouvir, eu vou falar uma frase aqui, uma frase de Lênin, que ele fala, né? Eu sou o discípulo, eu faço o que Lênin mandava. Lênin, usar o idiota útil, não são vocês não, tá? Usar o idiota útil na linha de frente, incitar o ódio de classe, como bem a nossa presidente colocou, pobre contra rico, funcionário contra patrão, e destruir a família e a espiritualidade. O que é isso, gente? Lobo em pele de cordeiro. É isso que nós estamos vivendo. E Deus nos levantou para esse momento, para falar, acorda povo, acorda Brasil. Nós precisamos nos posicionar. A igreja precisa se posicionar. O povo de bem precisa se posicionar. Aí ontem, me posta uma foto com a palavra de Deus. Posta uma foto com a Bíblia. Se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos, porque o comunismo foi o que mais perseguiu os cristãos. Meu povo, o que está acontecendo com vocês? Não existe comunista cristão, é de contramão com a palavra de Deus, sim. A gente não pode aceitar esse tipo de gente estando no poder. Você já imaginou se esse homem consegue chegar no STF? O que ele não vai fazer com a gente?
Deus está no controle de todas as coisas. Vocês precisam interceder por essa nação. Vocês precisam interceder. Deus nos chamou. Desde o início da humanidade, nós temos excelentes influências. Mulheres fortes, resilientes, com garra. Nós temos exemplos. Esther, uma mulher de fé, de coragem. Débora, uma juíza, uma líder naquele tempo. Sara, uma mulher de fé. Maria, o melhor exemplo da Bíblia. Uma mulher que obedeceu o seu chamado de gerar o nosso Salvador e entregou sem hesitar. Nós precisamos pegar essas influências. Nós precisamos nos posicionar como mulheres de bem nessa nação. Nós precisamos nos envolver com política, sim. Olha o resultado das eleições dos conselhos tutelares. Nem eu sabia que tinha votação. Olha como é importante a gente estar ciente. Olha como é importante a gente participar. Ter uma participação efetiva nas decisões da nossa sociedade. Meu povo, eu não estou falando aqui para todo mundo se candidatar não, mas participem. Sabe? Nos ajude com as suas ideias. Vamos usar as nossas redes como um canal de comunicação, de informação sadia, eficaz, produtiva, que vai ensinar. Quantas coisas nós fizemos em 4 anos, trabalhamos por 4 anos, presidente, prefeita. Como é difícil pregar a verdade, viver a verdade. Atiram pedras, mulheres, vocês que querem ser candidatas, vão atirar pedras em vocês, mas peguem essas pedras e construam um caminho, pavimentem um caminho para outras mulheres passarem. Nós precisamos deixar uma sociedade melhor, um Brasil melhor para os nossos filhos, para os netos, para os bisnetos. Qual vai ser o seu legado no Brasil? Vamos sair da nossa zona de conforto. Não tem mais como ficar dentro de casa e não se posicionar. Até porque se você não se posicionar, você já está posicionada. E as coisas vão acontecer de mal a pior. Nós podemos comparar entre um governo que cuidou dos que mais precisam. Nós temos como comparar. Nós sabemos que Jair Bolsonaro não perdeu as eleições. Ele elegeu a maior bancada de conservadores. E nós estamos trabalhando para eleger o maior número de vereadoras e prefeitas, no caso do PL Mulher, e os meninos elegendo seus prefeitos vereadores. E aqui nós estamos, Girão. Cadê Girão? Meu Deus, o homem estava ali, o homem estava aqui, o homem está aqui. Está em todo lugar, Senhor. Fica quietinho, Girão, obrigada. Menino educado. Meu querido, o senhor que convive com a gente, convive com a nossa eterna ministra Damares, nós não estamos aqui para competir com os homens. Não, nós sabemos o nosso lugar. Nós estamos aqui para agregar, para fazer uma política colaborativa. Homens e mulheres do PL querem unir para progredir, diferente da extrema esquerda, que divide para, vamos dizer, conquistar, sequestrar, roubar, porque eles são expert nas minorias. E aí eu falo para vocês, da minha experiência, eu sou uma mulher comum, como vocês, as meninas que estiveram comigo ontem, uma dona de casa assim, casou em 2007 com um galeguinho dos olhos azuis, mudou para o Rio de Janeiro, cuidava da casa para ele ter paz, para ir trabalhar toda terça-feira em Brasília. Graças a Deus completamos 16 anos de casado agora, dia 28. Pela graça e misericórdia do Senhor, porque eu sou casado com um fenômeno, né? Um casamento atípico. Não é fácil ouvir e ver alguns vídeos de mulheres. Ontem a senhorinha assim, beijei e mostrou um álbum de fotos com meu marido. Tu acredita nisso? Ainda foi com uma calça com corte desse tamanho. Cadê ela? Fique de pé, se a senhora tiver coragem. Vem aqui, vem aqui. Porto, acredita, Queiroga? Fez foto assim, abraçando por trás. É? Ah,
hoje ela veio com a calça fechada porque era o meu evento. Obrigada, meu amor. Amo ele e amo ela. Ah, obrigada. Ainda bem, né? Eu sou a outra e ela a atual. Olha só. Olha o que eu tenho que aguentar, gente. Ela é... Quem é a atual? Que ela falou, ela que é a atual? Não, ela é a outra. Sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Mas olha que carinho dela com meu marido. Fez um book, até imagino meu marido sentado fazendo um book de fotos com ela. E ele pensando, a Mi vai me pegar quando eu chegar em casa. Mas não precisa chegar em casa não, viu, Bolsonaro? Nós vamos se encontrar daqui a pouquinho. Brincadeira, porque senão, né, tudo é distorcido. Vamos prestar atenção nas redes sociais se a imprensa do mal vai mudar o contexto da coisa. Mas olha, como primeira-dama, falando para as meninas ontem, sou de uma família humilde, de uma família disfuncional, que fez de tudo para ser diferente. E aí, quando a gente decide, eu nem não participei de nenhum cargo eletivo, né? Meu marido, que era o presidente da República, eu era a primeira-dama, mas eu tenho vocação para trabalhar. Comecei o voluntariado aos meus 14 anos de vida, e isso arde o meu coração. Como presidente do programa Pátria Voluntária, eu pude incentivar e fomentar o voluntariado no Brasil, porque eu creio, não é mão de obra gratuita, não, sem remuneração. É legado de pessoas melhores. É legado para os seus filhos, eu já colho isso dentro da minha casa. É legado de um mundo muito melhor, aonde você se compadece, aonde você se coloca no lugar do outro, aonde você sai achando que vai ajudar aquela pessoa, mas quando você volta, você quer ajudado. E como primeira-dama, por defender a pauta das pessoas com deficiência, a comunidade surda, como a pauta acessibilidade, ela era transversal a todos os nossos ministérios, a gente pôde trabalhar muito pelas pessoas. Nós trabalhamos bastante com o nosso querido ministro Queiroga, a gente pôde entregar o nosso primeiro protocolo para hipermólise bulhosa, a doença é B, que foi algo que Deus colocou no meu coração em 2018, quando eu fiz uma oração para Deus, falando que momento que o meu marido não tinha dinheiro, momento que o meu marido não tinha nenhuma perspectiva para chegar, eu fui para o meu banheiro quando eu vi aquele vídeo daquela criança já sem as mãozinhas, sem os pezinhos, e eu fiz uma oração de coração. Foi o único momento que eu consegui entender que eu poderia fazer alguma coisa. Eu fui para o banheiro e orei, Senhor, se o Senhor permitir eu estar no poder, eu vou usar este poder para poder ajudar as pessoas. E eu fiz essa fala no ministério no dia que nós entregamos a caderneta para os nossos raros, né, Marcelo? E quando eu cheguei no Alvorada, tinha assim, a matéria, Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Ainda bem que foi com Deus, né? Não foi com o diabo. Mas para vocês verem como que a mídia é suja. Para vocês verem como a gente tem uma grande parcela de pessoas do mal levando desinformação. Quantas coisas nós fizemos e eles não divulgaram, porque não recebiam. E hoje falam bem do atual desgoverno porque recebem muito. É diferente, são pagos para falar. E quando não recebe e alguém diverge, fica de castigo como a jornalista do Estadão. Mas eu vou falar para vocês que nós trabalhamos muito. Eu ficaria uma tarde toda aqui falando para vocês quantas ações eu, como primeira-dama, trabalhando pelas pessoas com doenças raras, conseguimos inserir no AME, a medicação de alto custo AME, tipo 1, no SUS. Passamos o teste do pezinho de 5 para 50. Esses dias, Marcelo, uma mamãe me mandou uma mensagem agradecendo que o filho dela foi diagnosticado com uma doença metabólica graças ao teste do pezinho, que nós aumentamos o número dos exames. Nós investimos, ministro Queiroga, 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento de pessoas com doenças raras. Isso a gente ia ficar aqui falando de todas as ações.
Visibilidade para a comunidade surda, nanismo, autismo, síndrome de Down, mucopolissacaridose, lipomielo-meningocele, FOP, que eu sou madrinha, fibrodisplasia ossificante progressiva, autismo. Construímos a nossa diretoria de políticas de educação bilíngue para a comunidade surda, que hoje ela é fantasma, nada acontece, porque nós sabemos. Muito retrocesso. Isentamos os nossos surdos na compra dos carros, tiramos